Olá, bem-vindo à 45ª semana da mentoria A Riqueza das Ações. E como o mês é o mês da geração de valor, o mês do propósito, hoje vamos falar sobre uma ideia que é pouco percebida, que é a de que o que é gerar valor. Existe o empresário Flávio Augusto, que fala bastante disso, inclusive, ele tem uma série de 3 livros chamada Geração de Valor, que fala que o que é vender, por exemplo? Vender é você fazer uma troca de energia com outra pessoa, uma troca de benefício. E como é que ela geralmente acontece? Por meio de narrativas. Por meio de narrativas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo específico meu de sala de aula. O que faz com que alguns alunos se interessem mais pela minha aula do que pela de outros professores? Primeiro, como o trabalho de professor de português requer que eu tenha um cuidado com tudo que há de móvel, porque o que é a língua? A língua é um caos, organizado por culturas. Então, eu preciso narrativizar. Como assim? Eu conto histórias. Eu aproveito momentos em que os alunos, aquilo que era para ser um uso essencialmente tradicional, por exemplo, quando eu copio algo no quadro, eu não copio simplesmente por copiar, é porque eu espero que ele fique em silêncio para perceber a energia da turma e puxar uma história, mas não puxar papo furado. É uma narrativa que vai envolver os alunos, porque eu vou perceber qual tipo de narrativa os encanta mais. Porque é essas histórias que eu vou contando ou que vão surgindo que vão criando uma coesão no grupo. Porque aprender em sala de aula não é algo racional. Os alunos não estão predominantemente lá para racionalmente aprender conteúdos. Eles são movidos pela emoção da narrativa. E esse é um tipo de valor que nós geramos. Então, o que é valor? Valor é uma espécie de energia. Você sente o valor. É uma coisa quase invisível que você percebe, uma coisa emocional. Você percebe quando a sua fala está gerando valor para o outro. Ela afeta, ela entra na mente do outro. E quando você faz isso, quando a sua história consegue entrar na cabeça do outro, você multiplica a sua história, porque ela vai ser repassada. Porque quando você entra na cabeça do outro com uma narrativa, ela se multiplica a tal ponto que essa pessoa vai passar adiante. E vai passar adiante, e vai passar adiante o outro. Então, mesmo que o aluno não se lembre, por exemplo, de um conteúdo específico, ele vai guardar uma narrativa, nem que seja, não digo uma narrativa que eu tenha contado, mas uma narrativa que ele gerou na mente dele a partir da narrativa que foi criada. Então, gerar valor é isso. Agora você pode pensar, como é que eu vou saber qual é a história que eu vou contar? Você tem que contar e tem que ficar aberto ao feedback do olhar dos alunos, a postura deles, a quando eles respondem aquilo, a quando eles retomam a história que você contou. Isso vem por meio de teste, você não tem como acertar de primeira. E outra coisa, nem toda turma vai aceitar isso. Por exemplo, quando uma turma, em geral, aceita a narrativa e poucos não entram nela, com o passar do tempo, é porque esses alunos não deveriam aprender comigo. Pode parecer grosseiro falar assim, estranho, parece desumano. Mas é assim que funciona, inclusive no mundo comercial. Se alguém entra na loja e não compra nada, a pessoa não é ruim. Ela só não está naquele momento. Ou talvez ela nunca compre nada de você porque ela não é seu cliente ideal. A persona, todo vendedor tem que ter uma persona em mente, que é o cliente ideal. Então eu tenho uma persona em mente, que seria o meu aluno ideal. Então quando eu percebo que uma turma não, alguém da turma não é ideal, eu tiro. Então é assim, você só vai conseguir perceber qual tipo de valor você gera e quem é o alvo do seu valor testando, experimentando. Mas há um ponto também em que não adianta você ficar insistindo. Foi falado aqui que insistir não adianta. Insistir é quando você segue em só uma direção, em só um sentido, e acha que repetir aquilo vai dar certo. Isso é insistir. Quando você ataca em diversos pontos, de diversas maneiras, você está persistindo. É algo diferente. Persistir é inteligente. Insistir não é. O que seria ser persistente? Por exemplo, você ensinava de um jeito tradicional e de repente aprende dinâmicas diferentes para abordar o mesmo assunto, aprende atividades diferentes para aplicar numa turma, ou você aprende uma língua nova. Por exemplo, quase todo professor de português tende a ficar só numa língua, exceto os que fazem mestrado e doutorado. Se você ficar só com o português, você é muito fraco. Por quê? Lembra que valor
é energia. E energia é aquilo que quando você junta, vira o que chamamos de poder. Quando uma pessoa é chamada de poderosa, é uma pessoa que sabe gerenciar várias formas de energias. Por exemplo, o dono de uma empresa, ele tem que saber diversas linguagens. Tem que saber algo de administrativo, tem que saber sobre negociação, tem que saber, às vezes, uma língua estrangeira, tem que saber fazer seleção de pessoal, recrutamento. São várias linguagens. Então, quanto mais você aprende, mais energia você capta e junta. E quanto mais energia juntas, mais poder você tem. E isso pode funcionar quando você vai testando a combinação dessas energias. Exemplo, quando eu vou ensinar português, eu não ensino só português. Quando o português não funciona, eu escapo para o espanhol, que é outra língua que eu estudei. Porque pelo espanhol eu consigo ensinar coisas que o português não ensina. Ou passo para o inglês. Ou passo para um pouco do francês que eu estudei. Só um instantinho. Não sei se vocês estão captando isso aí. Mas quando você pensa no valor, o que é que gera valor para algo? É a história que é contada sobre aquilo. Por exemplo, se você vê as pirâmides do Egito, elas poderiam não ter valor nenhum, mas elas têm valor porque elas têm uma história por trás, uma história envolvente por trás. Quando você fala, por exemplo, qual é o valor de uma cidade, tem a ver com a história que ela conta, a história que ela tem para contar. Ó, no momento aqui, eu estou na cidade de São Paulo capital. E qual o valor que a cidade tem? A cidade lembra que eu falei que energia, quando se junta, é poder? Todo mundo que vem para cá em busca da energia que essa cidade tem pela sua história, pela sua historicidade, traz uma energia positiva em relação ao que pode haver aqui. Cada cidadão com energia positiva em mente, que se move aqui, que faz parte da dinâmica do lugar, gera o poder que a capital tem. Quando a gente fala de poder, a gente não fala de perfeição, fala de junção de energias. Então, quanto mais você... Por exemplo, vou passar por um lugar que foi palco de diversos movimentos que fazem parte da história. Ele é um lugar que tem uma energia diferente. Você pisa ali, parece que você está conversando com o chão. Porque o lugar é cheio de poder, porque muitas histórias passaram como se fossem camadas de energia. E você consegue sentir aquilo no corpo, na presença. Parece algo místico. Mas quando você entra num lugar histórico, é assim que você realmente se sente, quando tem o coração aberto para ser guiado. Então a ideia é, se você não entende como você pode gerar valor, você tem que ir na base do teste. Você tem que ir na base da humildade, no sentido de perceber que nem tudo que você conta vai ser agradável a todo mundo. Às vezes uma história que você conta não vai servir. Por exemplo, você conta uma história para uma pessoa. A mesma história, se você contar para outra, não vai ter o mesmo valor. Porque tem a ver com uma aliança de alma no momento da narrativa. Uma turma, por exemplo, eu posso contar uma história em uma turma, na qual eu dou aula. A mesma história que contar em outra turma não vai ter valor nenhum. Já aconteceu e acontece o tempo inteiro. Vou parar por causa disso? Não. A ideia é testar. A ideia é diversificar na hora de gerar valor. Há histórias que eu não conto mais. Há histórias que eu nunca contei. E há histórias que eu preciso viver para poder fortalecer as histórias que eu já tenho. Então, por exemplo, qual é uma forma que você tem de alterar o valor do que você diz? Com viagem. Porque você ganha uma espécie de autoridade na cabeça da pessoa que quer viver a experiência que você viveu. Então, por exemplo, se eu falo de eu ter vindo para cá, para uma pessoa que já viajou o Brasil inteiro, o valor do que eu digo talvez seja menor, dependendo do modo como eu conto a história. Mas para quem nunca saiu da sua cidade natal, ouvir falar de uma viagem, de alguém que viajou, a pessoa gera impacto, chama atenção. E hoje a atenção é algo que ficou raro, porque as mídias sociais conseguiram chamar a atenção de todo mundo. A atenção é a grande moeda de troca. Captam a atenção de todo mundo por um objeto só. No caso aqui, eu estou gravando por um smartphone, um celular. E aqui dentro, eles começam a fazer sua venda. Então a ideia é, você quer gerar valor para alguém? Perceba qual tipo de narrativa chama a atenção da pessoa. Aprenda, vai estudar sobre linguagem não verbal, quer dizer, como as pessoas reagem quando estão interessadas no que você quer mostrar ou não.
Aprenda oratória, que é outra linguagem, que é outra energia, que é outro filete do poder. Aprenda sobre estratégia de retórica para não ficar na mão das pessoas que querem amassar o seu discurso. Aprenda, por exemplo, a arte de argumentar de Schopenhauer. Você pode aprender a retórica de Aristóteles. Existem coisas poderosas lá. Figuras de linguagem, uma coisa que você aprende em português. Existem estratégias de linguagem que servem para derrubar o ofensor ou para poder aplacar aquilo que tem a dizer. Porque quando você quer gerar valor e o seu valor é muito alto, você pode incomodar as pessoas, elas querem... Existem formas, a pessoa ou vai te atacar ou vai querer deixar no silêncio o que você diz. E você tem que continuar persistindo e testando e aprendendo cada vez mais formas de mexer com a linguagem. Se você é um profissional e se iguala à sua profissão, por exemplo, eu sou só professor, eu sou só engenheiro, se você ficar fixo numa profissão só, sem buscar outros campos de conhecimento, você vai ser uma pessoa extremamente limitada, uma pessoa triste, porque é visível que muitos, no caso professores, quando terminam a carreira e se identificam tanto com a própria área de atuação, que acabam entrando em depressão e o corpo parece que está preso naquele ambiente energético, de ser, por exemplo, professor de matemática, de geografia, que a pessoa acaba morrendo até antes de se aposentar. Então a ideia é que quando você pensa na expressão geração de valor, você tem que gerar primeiro valor para si mesmo, aprendendo coisas novas, aprendendo coisas sobre as quais você acha que nunca vai precisar usar, mas que são importantes. Porque o segredo é que cada linguagem que você aprende fortalece as outras. Se você, por exemplo, é um pintor e você aprende música, alguma coisa vai transpor. Nassim Taleb, no livro A Lógica, acho que é Iludidos pelo Acaso, fala sobre isso, da transposição de domínio. Você, quando aprende uma linguagem nova, afeta as outras linguagens que você sabe. Quando você entende que toda estrutura pode ser transposta para outro lugar. Toda estrutura que tem cara de princípio, que é como se fosse uma lei imutável, uma lei que há em todo lugar. Então você pode pegar algo da música, botar na pintura, da pintura na música, da literatura para a música, por exemplo, ou para a arquitetura. Grandes artistas da humanidade fizeram isso, essa transposição. Uma arte sozinha não funciona em sua plenitude, assim como um conhecimento sozinho não funciona em sua plenitude. Então, a grande jogada da geração de valor é abrir os olhos das pessoas sobre o que elas não estão percebendo. O grande jogo da geração de valor é fazer um jogo entre o visível e o invisível. Você que tem mais conhecimentos pode abrir os olhos de uma pessoa sobre aquilo que ela não está percebendo. É o que, por exemplo, o mentor faz. O mentor está aí para mostrar, apontar o dedo naquilo que é o óbvio e você não está percebendo. Ou não está querendo aceitar que existe. Tudo bem? Então, por hoje, como as condições não são muito boas para falar, vamos encerrar. E as tarefas da semana são, a quem nunca assistiu, o filme A Prova de Fogo. Se você já assistiu, assista agora com a cabeça da semana, pensando sobre a ideia de geração de valor que foi tratada aqui. O livro é o livro Antimedo. Dê uma lida no livro. Se você já leu o livro Antimedo, pense agora sob a ótica da geração de valor. O livro bíblico é o livro de Filipenses. O jejum da semana é diminuir o uso de leite e derivados. Se você tirar, melhor, mas se você diminuir já é um bom passo. E a modelagem da semana é Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Tudo bem? Pensa nisso. Tudo que nos cerca tem valor por causa do que é narrado. É tudo narrativa. É tudo uma coleção de histórias. Tá bom? Então, até o próximo encontro.